Se você quer ajudar o seu bebê a andar sozinho, não cometa esses erros. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O andar é um grande marco do desenvolvimento e as famílias costumam ficar ansiosas para que o bebê alcance logo esse marco. Mas é preciso incentivar o andar da forma certa, porque existem erros que podem acabar atrasando o bebê de alcançar esse marco do andar. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou trazer os 5 principais erros que são cometidos na hora de incentivar o andar do bebê. E o primeiro erro que pode acabar atrasando o andar do bebê é incentivar o andar antes do bebê conseguir se colocar de pé por conta própria. Eu sempre falo aqui que o desenvolvimento do bebê acontece em um processo de evolução. E para a gente conseguir incentivar o andar do bebê, o corpo do bebê precisa estar preparado para esses movimentos na postura de pé. E a forma que a gente tem de identificar se o bebê já está preparado para os incentivos na postura de pé é quando o próprio bebê começa a se puxar para de pé, se colocar de pé por conta própria. Isso não significa que o bebê ele tem que aprender a se colocar de pé sem nenhum apoio sozinho. Não, significa que o bebê faz esse movimento de se apoiar em uma superfície, pode ser no sofá, uma mesinha, qualquer superfície que o bebê encontre, ele se apoia e começa a se puxar para essa postura de pé. Então aqui mostra que o bebê já está preparado para receber esses incentivos na postura de pé. Não adianta a gente pegar um bebê que ainda não consegue fazer esse movimento de se colocar de pé por conta própria e ficar incentivando o bebê a trocar passinhos ou ficar brincando com o bebê de pé, porque isso não vai ajudar no andar do bebê. Pode acabar atrasando o bebê de conseguir alcançar esse marco do andar, porque ele precisa desenvolver outros movimentos antes de começar a fazer esse movimento de se colocar de pé e de explorar essa postura de pé. E se você quer ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E o segundo erro que você pode estar cometendo nessa fase de estimular o andar do bebê é só incentivar o andar fazendo com que o bebê troque passos. Então, às vezes a gente acha que para a gente incentivar o andar do bebê, a gente precisa fazer com que o bebê troque passinhos. Mas, na verdade, um outro princípio do desenvolvimento fala que o bebê primeiro precisa ganhar estabilidade nas posturas para depois ele conseguir se deslocar. Isso vale para todas as posturas. Quando o bebê está aprendendo os movimentos de bruços, primeiro ele fica paradinho para ganhar essa estabilidade para depois ele deslocar. Quando o bebê ele aprende a ficar sentado, primeiro ele fica sentado paradinho, para depois ele aprender a se colocar sentado e a sair dessa postura sentada. E com o andar é a mesma coisa. Primeiro o bebê aprende a ficar aqui na postura de pé paradinho, para depois ele conseguir se deslocar. Então o andar do bebê também acontece em um processo de evolução. E primeiro o bebê precisa ir ganhando cada vez mais estabilidade aqui de pé parado, para depois ele conseguir trocar os passinhos e arriscar o andar sozinho. Então não adianta a gente querer incentivar o andar só fazendo com que o bebê troque passos e fazer com que ele troque passos de qualquer jeito, que isso pode até acabar atrapalhando. Então o bebê primeiro precisa ganhar essa segurança e ficar de pé paradinho, depois ele precisa ir tirando cada vez mais o apoio das mãos, depois ele vai se deslocando, se segurando com as suas mãos, para depois ele tentar arriscar alguns passos sozinho. E tudo isso vai acontecer nesse processo de evolução do bebê. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 2 anos através do método Desemped. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E o terceiro erro que você pode estar cometendo ao incentivar o andar do seu bebê é colocar o bebê em brinquedos que deixam ele preso na postura de pé. Que tipo de brinquedos são esses? Andadores, centros de atividades, jumpers, todos esses brinquedos, eles prendem o bebê em uma postura. Então o bebê fica nessa postura de pé, mas ele fica preso. Além disso, o bebê ele não está ficando nessa postura por conta própria. Ele está sendo suspenso por um certo equipamento. E isso vai fazer com que o bebê fique na postura de pé, mas não fique em uma postura favorável. Ele não trabalha muito bem os seus músculos. Além disso, para o bebê aprender esse movimento do andar, ele precisa exercitar esses músculos e o bebê exercita se colocando de pé por conta própria, ficando de pé com apoio, andando de lado se segurando, abaixando e levantando. Então o bebê precisa ter essa liberdade para explorar seus movimentos e esse tipo de equipamento ele vai limitar o movimento do bebê, não vai permitir que o bebê tenha essa oportunidade de se movimentar livremente. Isso pode acabar atrasando o andar do bebê.
tem um vídeo onde eu explico mais detalhadamente por que esses tipos de brinquedos não são interessantes para o desenvolvimento do bebê. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E o quarto erro que você pode estar cometendo ao incentivar o andar do bebê é incentivar o andar antes do bebê aprender a engatinhar. Muitas pessoas ainda acham que quanto antes o bebê andar, melhor é para o seu desenvolvimento, mas isso não é verdade. A verdade é que o bebê precisa passar por cada fase do desenvolvimento, porque cada uma dessas etapas vai ajudando na formação das estruturas do corpo do bebê. E o engatinhar é um movimento que prepara o bebê para o andar, ajuda na formação do corpinho do bebê e, além disso, é um treino também para o andar. Então, o bebê ele precisa explorar esse movimento do engatinhar antes da gente começar a incentivar o andar do bebê. O bebê que realiza esse movimento do engatinhar, ele consegue ter uma melhor noção de espaço, de distância, de profundidade, uma melhor coordenação, e tudo isso vai ser essencial para a fase do andar, porque o bebê que engatinha, ele consegue andar com mais equilíbrio, evita que ele tenha tantas quedas, ele consegue ter uma coordenação melhor. Então, por isso que é tão importante a gente incentivar o engatinhar antes de começar os estímulos para o andar do bebê. E o quinto erro, que é bastante cometido nessa fase do andar, é incentivar o andar do bebê segurando pelas mãozinhas aqui no alto. Então, essa não é uma forma interessante de incentivar o bebê a trocar passos, porque quando a gente levanta as mãozinhas do bebê e vai incentivando que o bebê troque passinhos, o bebê não fica em uma postura favorável. Muitas vezes a gente está dando muito apoio, o corpinho do bebê fica todo jogado para frente e ele vai andando de uma forma totalmente desengonçada, desordenada, e isso não vai ser interessante para o bebê conseguir aprender a andar. O bebê ele precisa ganhar essa estabilidade na postura de pé, precisa ficar firme nessa postura e precisa tentar arriscar trocar esses passinhos por conta própria. Quando a gente fica dando as mãozinhas para o bebê, e principalmente quando a gente traz essas mãozinhas para o alto, a gente também pode fazer com que o bebê se acostume a só trocar passos aqui com alguém segurando em suas mãos. Então, muitas vezes depois fica até difícil da gente conseguir incentivar o andar do bebê sem segurar pelas mãozinhas. Existem outras formas de incentivar o bebê a andar sem necessariamente ficar segurando aqui pelas mãos. E se você acha que o seu bebê está com medo de andar, que ele não está evoluindo nesse movimento, assista também esse vídeo.